Magia. O espadachim estava coberto por uma aura verde. O mago estendeu a mão na frente dele. Para o espadachim que havia fugido mais. Pugman notou que o caminhante nunca seria capaz de alcançá-lo. O mago ficou no chão com as mãos para baixo. Nunca se movendo, Pugman disse que esta é a limitação dos mágicos. Pugman levantou a cabeça ainda assistindo à luta. Pugman observou que esta é a exclusividade do mágico. Espadachim, um revisor, disse que agora entende. Crystal estava no corredor, transmitindo o que estava acontecendo, mostrando a batalha para o público. O revisor observou que isso é o que espadachins mágicos são. Desejo exalado pesadamente. Tudo na sala estava coberto de gelo, formando um castelo de gelo. O protagonista notou que todos os arredores e objetos e até o ar, tudo começa a congelar. O personagem principal levantou a cabeça, olhando para o teto com um olhar sério. Ele pensou que neste lugar ela era capaz de calcular um grande número de feitiços. Havia um lustre congelado no teto. O protagonista pensou que no futuro, idades usaram essa magia com bastante frequência, naqueles momentos em que ela estava encurralada. Desejo sorriu amplamente, levantando uma sobrancelha. Ele notou que este era o território dela. Criado em torno do trono de gelo, o protagonista ficou em frente ao Ageste. No castelo que ela criou, o personagem principal notou que Ageste usou o feitiço do Palácio de Gelo. Desejo levantou a mão, segurando a lâmina na frente dele. Ele pensou se Agiste pudesse manter este lugar com sucesso, então ela seria capaz de criar centenas de feitiços diferentes. De cada vez, Desejo sorriu amplamente enquanto observava seu oponente. Ele usou um feitiço de aquecimento de pele. Agnes ficou de calcanhar no chão coberto de gelo. Desejo, disse, que ela decidiu jogar sua carta Trump. Ele apenas observou o protagonista com cautela. Expirando pesadamente. Círculos começaram a se formar aos pés do protagonista. Ele achou Auguste simplesmente incrível. O personagem principal estreitou os olhos, olhando para seu oponente. Ele pensou que ela não seria capaz de derrotá-lo. Com isso, sozinho, blocos de gelo apareceram do chão, atacando o protagonista. O personagem principal conseguiu escapar do ataque, deslizando no gelo. O protagonista olhou para seus pais com surpresa. Sua boca se separou. Enormes pedras começaram a aparecer do chão, impedindo o personagem principal de se mover normalmente. Ele ficou surpreso que o chão estava subindo. Desejo levantou a cabeça, vendo muitos círculos mágicos no ar. Ele notou que Agiste ataca depois de imobilizá-lo. Pilares da energia mágica começou a aparecer dos círculos, atacando o personagem principal. O protagonista olhou para o ataque com um sorriso malicioso. Um círculo de fogo coberto com relâmpagos apareceu em torno do personagem principal. Auguste observou o que estava acontecendo, enquanto relâmpagos enchiam o espaço. Ela ficou surpresa que o protagonista usou análise, não entendendo como ele poderia cancelar tantos feitiços. No branco de um olho, Agnes estreitou os olhos. Assistindo Desejo, ela pensou no que precisava fazer para derrotá-lo. Desejo deslizou ao longo do fluxo de gelo descendo. Ele apenas pensou que ela o estava atacando de todas as direções possíveis e lançar vários feitiços ao mesmo tempo. Círculos mágicos apareceram acima da cabeça do protagonista, novamente, fazendo com que ele levante a cabeça. Desejo olhou para os círculos mágicos, que então ficou vermelho. Desejo disse aos agentes que simplesmente aumentando o número de ataques não conseguiria nada. Idades novamente criaram círculos mágicos atrás dela. Ela notou
que, não importa o quão rápido ela criou seus feitiços, ele imediatamente os analisou. Os círculos mágicos por trás das idades ficaram vermelhos. Ela assistiu o personagem principal com confusão e apenas pensei se havia algum tipo de magia que o desejo não poderia analisar. E como ela poderia derrotá-lo, ela pensou sobre o que ele não tinha. Ela notou que ele não tinha habilidades com a espada. Agis olhou e voltou seu olhar para a espada. Ela estava segurando na mão. Idades pensaram que estava certo. Tanto o uso da espada quanto a magia não puderam ser desfeitos. Idades arregalaram os olhos. O protagonista observou seu oponente de perto. Desejo tricotou as sobrancelhas. Sorrindo perversamente, ele pensou que deveria ser tão... E continue a pensar em como derrotá-lo, acrescentando que ele sabe que ela pode se tornar ainda mais forte. O personagem principal cobriu o rosto com as mãos. Ele olhou para frente segurando as mãos levemente. Na frente dele ele não entendeu o que era... porque não parecia mágica. Desejo arregalou os olhos em choque. Energia mágica brilhou intensamente no espaço. Agis pensou que, em vez de mudar a forma da magia, ela deveria ter aplicado em sua espada. Agis derramou sua magia na espada, fazendo com que brilhe intensamente com uma luz azul. Idades pensaram que ela deveria combiná-los. A geada do palácio começou a cobrir o teto e se infiltrar em outros quartos. O menino com o florete espirrou do frio. Ele assumiu uma postura de luta para proteger o mago do vento. E um aristocrata de cabelos brancos ficou de joelhos. Na frente, a menina colocou a mão no ombro e perguntou ao espadachim se ele estava bem. Ele disse que estava bem e pediu para não se preocupar. Seu oponente abaixou sua grande espada no chão e tentou recuperar o fôlego. Bran mencionou que ele estava muito exausto. E também disse que ele era um espadachim equipado com equipamento mágico. E ele não esperava que ele fosse tão forte. A garota de olhos vermelhos olhou para frente com alarme. E pensei que Donovan, mesmo depois da batalha com os dois, quase não estava cansado e naquela época, o homem de cabelos brancos se levantou. Quebrou o pescoço. Atrás dele estava Fazibar encostado na parede. Ela pensou que se o cara na parede tivesse se juntado, eles estariam em sérios apuros. Ele ainda estava lá, imóvel, fechando os olhos, e ela pensou que precisava eliminar ele o mais rápido possível. Enquanto o grupo do protagonista ficou em uma posição, ele de repente se recuperou e chamou seu aliado, que estava parado perto da parede. A classe Beta ficou imediatamente surpresa, parado entre a cortina de fumaça. Donovan chamou seu companheiro e pediu-lhe para ajudar. Ele sorriu amplamente com todos os dentes. Ele se aproximou dele jogando sua espada por cima do ombro, ainda sorrindo, e perguntou se ele estava pedindo ajuda, porque ele estava um pouco exausto. E ele apenas disse a ele para calar a boca. Ele olhou para a frente com seus olhos azuis e disse que ele simplesmente não queria arrastar esta batalha. Por mais tempo, seu aliado também esticou o pescoço, abaixou a espada do ombro e disse que faria tudo o que quisesse. Ele imediatamente disse com raiva que ele foi capaz de descansar um pouco, então ele estava pronto para jogar novamente. Ele olhou para a frente com seus olhos vermelhos, franzindo as sobrancelhas e perfurando-as com o olhar. Ele imediatamente correu para frente, deixando seu aliado exausto para trás. Os caras ficaram cautelosos e a garota acenou com a mão, chamando-a de espadachins. Ele disse que não os deixaria se aproximar. Mas então, o corredor de repente quebrou. Bran ficou surpreso com isso e arregalou os olhos. O homem ruivo jogou sua espada em sua direção. A menina se acalmou um pouco e surpreendeu. Perguntou em voz alta se ele tinha jogado sua espada. E o de cabelo azul gritou alto para ela.
Ele lutou contra uma espada voando para eles, que então voou para cima em um turbilhão. Romantica gritou no momento seguinte. Um homem loiro correu para a esquerda dela. Do lado do menino com florete, um cara que jogou a lâmina saltou e balançou a mão para atingir os dobradores de ar. Gritou com todas as suas forças para seu aliado se abaixar. Ele conseguiu se abaixar e se esquivar do golpe. Donovan já estava atrás da garota. Ele balançou sua espada e, com uma cara agressiva, disse a ela para parar de fazer caretas. Mas então, 2 dedos foram trazidos aos seus olhos. A mesma coisa aconteceu com seu parceiro. O mágico criou 2 círculos mágicos na frente de seus rostos. Cruzou as mãos e começou a preparar um feitiço. Ele olhou em volta e disse que era checkmate. Uma explosão veio dos andares centrais da torre. E enormes blocos de gelo presos de suas paredes. O mecanismo do relógio continuou a chocalhar. Mas faíscas vermelhas rastejaram ao longo das fontes. Houve faíscas mesmo nas áreas mais inacessíveis. Fumaça saiu do topo do palácio, criado pela espadachim mágica. O protagonista ficou com a mão estendida na frente dele, continuando sua análise e pensando que isso era simplesmente incrível. Ele se lembrou de todos os seus encontros com a loira, e pensei que todos os seus esforços eram para fazer as idades se tornarem ainda mais forte, mas ela superou todas as suas expectativas. Ele olhou na direção dela com alarme. Ele pensou que ele não tinha ideia de que o crescimento dela seria tão rápido. Ela puxou a espada na frente dela e cobriu com crescimentos gelados. Enquanto ela olhava para ele, ela usou um feitiço de espada mágica. O herói pensou que este era o mais alto. Técnica de ataque que apenas espadachins mágicos poderiam usar. Nesta vida passada, ela adquiriu apenas 10 anos depois. E ele também pensou que não podia acreditar que ela mesma conseguiu entender isso sem a ajuda de ninguém. Ele pensou que ela realmente era incrível. Ele sorriu amplamente com todos os dentes. Ela pisou lentamente no gelo com os calcanhares. As paredes do castelo começaram a desabar. E MC percebeu isso, e ele imediatamente percebeu que a espada mágica exigia muito mana. Ele entrou em uma postura de luta e se preparou. Ele também que era difícil para ela manter o palácio de gelo ao mesmo tempo. Ela puxou a lâmina para longe dela e fortaleceu a espada mágica. E então usei uma boa onda. Ela direcionou seu olhar para seu oponente. E com o olhar, ele pensou suave que agora ele não seria capaz de resistir a ela. Ele levantou as mãos soltando a adaga. Ele começou a cair lentamente. Ele quase alcançou o chão. Naquele momento, uma loira estava se aproximando rapidamente dele. A adaga atingiu o chão no mesmo momento. Uma garota chegou perto dele, seu cabelo está voando. Ela felizmente segurou a espada perto de seu pescoço. E ele olhou para ela sorrindo. A espada já havia começado a balançar em volta de seu pescoço. E começou a tirar sangue dele. O sangue começou a escorrer mais ativamente e congelar bem na lâmina. Ela olhou para ele presunçosamente e disse a ele que ela havia ganhado. Mas então, algo a surpreendeu e ela arregalou os olhos. Ele sorriu com todas as suas forças e olhou para ela inocentemente, liberando faíscas vermelhas. Ela assistiu isso com alarme e não entendeu o que estava acontecendo. Ela ficou com raiva e o nevoeiro começou a voar ao redor deles. E ela gritou que era impossível. A torre imediatamente ficou coberta de faíscas vermelhas. E o gelo desabou. Houve uma notificação de que o mundo foi limpo, e o próximo aviso dizia que a classificação seria determinada com base na contribuição para a conclusão das tarefas e a eliminação dos participantes. O público ficou um pouco animado e surpreso, perguntando se estava tudo acabado. O sistema começou a expressar o sonho
O herói ficou em primeiro lugar. Os cristais e o sistema de iluminação estavam girando lentamente em torno de seu eixo. Segundo lugar pertencia à espadachim mágica. Os espectadores ficaram desagradavelmente surpresos e olharam um para o outro perguntando se tivessem ouvido que o retornado havia tomado primeiro lugar, enquanto outros perguntaram se ele havia vencido. O menino de cabelo azul ficou em terceiro lugar. Os espectadores estavam assistindo a cena, mas então, de algum lugar, eles ouviram uma maldição alta de alguém. Um bastão mágico com uma pedra no topo voou para o lado. O bastão rolou um pouco para frente e bateu nas pessoas sob seus pés, fazendo com que se espalhem um pouco para os lados. Um sorriso apareceu no rosto de um homem com uma barba clara. Era o professor Pugman e ele estava absolutamente furioso. Ele disse que não podia aceitar isso e que isso simplesmente não poderia acontecer. Eles estão localizados em uma varanda alta de observação. Ele continua a gritar e xingar, e eles tentam acalmá-lo. Ele começa a invadir e perguntar onde o gerente está agora. E eles se dirigem a ele pelo nome na tentativa de acalmá-lo, o jovem de olhos verdes e cabelos loiros. Jogado de volta, se resume ao reitor de cabelos grisalhos e pergunta se ele deveria fazer alguma coisa, mas ele o interrompe e diz que não vale a pena. E disse que é melhor deixá-lo ser assim. O mais velho, sem mudar o rosto, disse que ele poderia ser entendido, dadas as circunstâncias atuais. Seu funcionário disse que ele estava certo, mas também acrescentou que ele tinha que dizer que ele também não esperava tal resultado. O reitor virou o olhar para o lado. Lá ele viu Bridget sentada, ela segurou as mãos perto de seu rosto e praticamente chorou de felicidade. O velho jogou a cabeça para cima, e o homem de cabelos brancos olhou para ele com atenção. O reitor riu e disse que não seria fácil. Mas ele não o entendeu e tentou perguntar novamente. Vemos um cristal mágico para iluminação. E ele continua a falar e disse que muito trabalho os espera pela frente. As paredes de um belo edifício branco são visíveis. Depois do que está dentro dele, há um aplauso agudo de uma palma na mesa. E um grito com uma pergunta sobre onde o professor Mick. Os membros da reunião olham para ele com atenção. Alguns com as mãos cruzadas e alguns com a cabeça indiferentemente. E ele continua a gritar que algo está impuro. Aqui professor Pugman continua a gritar, com os punhos cerrados junto com o careca. E homem barbudo sentado ao lado dele. O primeiro gritou que era impossível para um plebeu vencer um espadachim mágico na competição pelo primeiro lugar. O segundo o apoiou e disse que ele estava certo. E eles provavelmente trapacearam. A garota de cabelo roxo curto cruzou os braços e perguntou se eles queriam dizer que o professor Bridget sabia todos os detalhes do exame com antecedência. E disse a eles que ela também perguntou se eles tivessem evidências sobre este assunto depois. Ela disse que eles próprios assistiram à batalha. E não se falou em trapaça. Eles se entreolharam e uma discussão começou. O de cabelos claros disse que era óbvio que este era outro truque para enganá-los. Porque um plebeu do primeiro círculo não poderia lutar em igualdade de condições com uma espadachim mágica, e ela respondeu e disse que todos os presentes aqui viram cada segundo da batalha. Ela perguntou a todo o público se alguém viu em que consistia a trapaça. Sentado em uma cadeira na cabeceira da mesa, ficaram dois homens. Um de seus funcionários que estava com ele no torneio. O segundo com cabelo comprido e um olhar severo. O de olhos verdes disse ao professor Pugman para parar. E o segundo lembrou de que ele estava na presença do reitor. O professor lançou seu olhar zangado para o funcionário. E esta linda jovem estava calmo e olhou para frente. O velho olhou com um olho
para o homem com o rabo, e ele olhou para ele. Ele sorriu suavemente e assentiu. Ele entregou o tablet na mesa. E todos, sentados no corredor, olhou para ele com confusão. Eles perguntaram o que era e assumiram que era um tablet. Havia um dispositivo com uma tela na mesa. O homem de cabelos compridos se endireitou novamente e disse: Esta foi a declaração do reitor para todos. Ele respirou fundo, fechando os olhos. E disse que continha uma lista de alunos. Quem receber o título de primeiro escalão em seu nome. Toda a comissão imediatamente se rebelou e pulou de seus assentos. Alguns simplesmente olharam para ele com surpresa. Alguns gritaram e pediram-lhe para esperar um segundo. O homem de cabelo rosa perguntou com preocupação: por que eles estavam realizando a reunião, já que tudo já havia sido decidido? O ancião, pendurando a cabeça um pouco, disse que isso era para ouvir suas opiniões, mesmo que fossem extremamente ridículos. O professor imediatamente começou a tremer e perguntou novamente a um professor, sentado ao lado do reitor, pegou o dispositivo e pediu permissão para ler a lista. Luz do sol brilhante entrou na sala de aula, pelas janelas, e ele disse que 9 alunos que recebeu o título de primeiro escalão. Vemos um enorme dormitório. Seu nome, Starling. Acima do salão principal, há uma enorme cúpula verde vidro. Uma pia com um cristal saindo dela é visível. E uma voz é ouvida dizendo que os ponteiros do relógio já passaram 2 horas. O herói sentou-se em frente à espadachim de cabelos brancos e mostrou seus 2 dedos. Enquanto sorria, ele disse que foi bem na hora em que o demônio foi convocado. Que, as engrenagens dentro do relógio pararam de se mover. E Josh pensou sobre o mecanismo do relógio. E disse que agora que ela pensou sobre isso, às vezes ela não ouvia os sons das engrenagens. E ele, sentado em frente a ela, explica a ela com um rosto gentil. Ele disse que só poderia cancelar a magia, que foi baseado em fórmulas mágicas. Ele sorriu amplamente e fechou os olhos, como ele se lembrou da torre, e disse que o torre do relógio era um dispositivo mágico para convocar demônios, e é um tipo de magia avançada baseada em fórmulas. Ela tocou o queixo e fechou os olhos. Pensou e disse que não tinha prestado atenção nisso. Ele se inclinou para frente com um pouco de entusiasmo e disse envolvê-lo em um confronto direto foi uma boa ideia. Mas ela perdeu, e a razão para isso foi que ela se esqueceu da tarefa principal da sombra. Mundo, ela exalou suavemente e disse o que estava acontecendo. Ele olhou para a imagem inteira como um todo e não se concentrou apenas em seu duelo. Ele riu, inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e disse que era possível dizer isso. Ela baixou a cabeça levemente. Ela levantou a cabeça e disse que, sem dúvida, ela perdeu. O protagonista cruzou as mãos na frente dele e disse que ela não deveria pensar nisso dessa forma. E embora ele tenha explicado as principais razões de sua perda, se apenas sua espada acabou sendo um pouco mais rápido do que a análise. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, um menino de cabelos azuis se aproximou da mesa e disse que, nesse caso, eles o vingariam. Ele franziu a testa levemente e, atrás dele, caminhou um mago do vento com as mãos atrás da cabeça. E ela disse que, afinal, eles quase venceram suas batalhas. Carrinho correu para seu animal de estimação, espalhando os braços para o lado e chamando-o carinhosamente pelo nome. E ele mencionou que eles já estavam aqui. A garota de cabelos escuros pegou a cadeira e arrastou com ela e pediu ao séquito para se mover um pouco. Eles imediatamente se sentaram o mais perto possível, apertando o desejo entre eles, e ele apenas sorriu. Assustadoramente, o pequeno espadachim fixou seu olhar fofo na espadachim. Sentado na frente, no de olhos vermelhos, apoiou a cabeça com a mão e olhou para frente.
Com raiva, ela se virou para o herói e perguntou se ele havia ligado. Não só os dois, e ele respondeu que agiste, só queria fazer algumas perguntas. Sobre a garota de cabelos brancos, os observou com atenção, e ela continuou a falar. E disse que não importava, e ela ainda era o trabalho deles, e eles quase perderam por causa dela. O de cabelos escuros tentou acalmá-la. E ia dizer algo, mas então o loiro o interrompeu. E, com um rosto sombrio, disse que se ela sozinha fosse o suficiente para eles perderem, então eles não mereceriam ser transferidos para o Alpha. Classe, o herói estava ainda mais preocupado, abrindo a boca e a garota sentada ao lado dele. Ficou furioso com essas palavras e perguntou novamente. A garota com olhos dourados continuou a olhar para eles. E ela imediatamente gritou, perguntando o que ela tinha acabado de dizer. Auguste permaneceu em silêncio significativamente. O protagonista começou a acenar ativamente com os braços, tentando acalmá-la, e ela continuou a olhar para ele. Ele disse que eles passaram no exame e agora eles seriam transferidos para a classe alfa. Então a loira queria dizer que eles mereciam. Ela disse que entendeu do que ele estava falando. Ela cruzou os braços e disse com um sorriso que se era isso que ela queria dizer, então ela provavelmente concordaria. O herói se inclinou um pouco para frente. E Romantica ficou muito envergonhado. E o menino apareceu na forma de um coelho. O advogado disse que, na verdade, eles conseguiram vencer apenas graças a seus ataques de atirador. E imediatamente agradeceu a sua idade. Continuou a observá-los, inclinando a cabeça ligeiramente para o lado. E ela continuou falando e gritou que ela não precisava de seu elogio. Imediatamente o menino perguntou a ele o que sobre ele. Ele respondeu que também era um grande companheiro. Ele começou a sorrir docemente, dando tapinhas na cabeça do carrinho de bebê. E uma mulher irritada de olhos vermelhos gritou ao lado deles. A garota de cabelos brancos exalou levemente. Um pouco envergonhada, ela se levantou da cadeira e disse que tinha que ir. O protagonista perguntou: por que tão cedo? Ela entregou um tablet com um desafio e disse que Professor Pugman estava chamando-os, e ele lhes diria algumas palavras sobre o fato de que eles perderam para... Ele riu um pouco e disse que eles também iriam... Mas então ela parou e tremeu um pouco. De pé com ela de costas para ele, ela se dirigiu a ele pelo nome e ele perguntou o que ela queria, ainda sem se virar para enfrentá-lo. Ela disse que tinha um pedido para ele. Ela sabia que isso era um pouco arrogante da parte dela. Ela virou a cabeça levemente e perguntou se ela poderia participar do treinamento. Isso então deseja palavras. Ela congelou esperando por uma resposta e ele perguntou novamente. A mulher de cabelos escuros fez a cara mais insatisfeita e perguntou se ela estava falando sério e disse o que era naturalmente impossível. Ela se virou para o chefe da equipe e disse a ele para não ficar como um pilar e pediu-lhe para lhe dizer algo. E ele disse que todas as manhãs, às 6, ele sorriu suavemente e olhou para ela e disse que eles também se encontram depois da entrada do centro de treinamento. A garota de olhos vermelhos imediatamente chamou seu nome. A loira assentiu sem se virar. Ela começou a se afastar lentamente. E começou a sacudir o herói suavemente sorridente pelo colarinho. Ela perguntou se ele estava tirando sarro dela. E disse a ele que ele deveria saber a opinião deles. Primeiro ele percebeu algo e arregalou os olhos. Ele apenas parecia dizer algo baixinho. E ele apenas sorriu docemente. Anne inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. O vento mago imediatamente gritou para ele parar de sorrir. Pran olhou para o chefe da equipe com uma cara de cachorrinho e perguntou o que eles fariam agora. Ele cruzou as mãos, encostado nas costas da cadeira, e disse que, primeiro, eles esperariam pelo anúncio do exame. Resultados.
Ele perguntou o que aconteceria a seguir. A garota imediatamente olhou para ele com uma sobrancelha levantada e mencionou Se eles que transferiram para a classe alfa. Ela franziu a testa e lembrou como eles concordaram em se juntar. Se isso significasse que eles dissolveriam, mas imediatamente depois interrompeu e disse que é improvável que isso aconteça. Ele olhou para ela e sorriu suavemente. Abriu mais os olhos lembrando de algo. Ele imediatamente levantou a cabeça e levantou o dedo, e Romantica entrou em pânico. Ele disse que ela queria deixar seu grupo em um mês. Ela, por sua vez, tentou impedi-lo. Ela entrou em pânico ainda mais, e o homem de cabelos azuis olhou para ela e se aproximou. Ele perguntou se ela os deixaria e se eles deveriam dizer adeus. Ela se dirigiu a ele pelo nome com a voz mais chateada possível. Ele sorriu amplamente e ela descansou a cabeça na mão. Ele disse que então eles só seriam deixados sozinhos. E virando-se para ele o convidou para tentar o seu melhor. Ele respondeu que concordava e disse que seriam apenas os dois, enfatizando a última palavra. E a garota disse que eles eram pessoas más, sem parar para sustentar a cabeça. Ela se virou para o ancião e perguntou a ele se ele soubesse que ela não iria embora. Ele imediatamente disse que é claro que ele sabia disso. Ele olhou para ela suavemente sem um sorriso, e ela disse sarcasticamente que ele a estava enfurecendo terrivelmente. Ele imediatamente se lembrou dos condes e condessas, torcendo o nariz, e ele disse que discriminação contra estudantes betas ainda permanece. Imediatamente, ele se lembrou dos orgulhosos alunos da academia e disse que eles vão atrair agora um grupo de pessoas talentosas, colocado em beta apenas por causa de sua origem. Ele franziu a testa e, com toda a sua seriedade, acrescentou que eles iriam ajudá-los. A menina olhou para ele com um pouco de medo, suas sobrancelhas tricotadas juntas. E ela pensou que ele, como sempre, estava falando sério apenas quando ele falou sobre essas coisas. Ela baixou a cabeça novamente, sustentando, e disse que estava sempre cuidando da própria vida. Folhagem farfalhava do lado de fora da janela. E vozes vieram do prédio. O de cabelo azul, de novo, docemente perguntou se ela ia deixá-los. Mas ela imediatamente gritou que ela só queria dizer que era muito problemático. E ela faria ajudá-los. É claro, ele disse em resposta, que se isso colocasse muita pressão sobre ela, ela poderia sair a qualquer momento. Ela se inclinou para a frente um pouco sobre a mesa. E ele riu docemente. O herói sentou-se com os braços cruzados em pensamento. E pensei que, de fato, ele tinha suas próprias razões para isso. Ele imediatamente olhou para baixo. E pensei no labirinto de sombras, o evento que marcou o fim do mundo. Antes de começar, ele precisava tornar seu grupo ainda mais forte. Ele se sentou na cadeira, sem se mover. E memórias de como fragmentos de rochas e poeira voaram.